Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o nosso funcionamento executivo da aprendizagem, o maestro da nossa orquestra cerebral. O funcionamento executivo da aprendizagem é um grupo de habilidades fisiológicas, neurofisiológicas, que nos darão condição de executar todas as tarefas que precisamos fazer durante o dia. É parte da responsabilidade sobre o desenvolvimento da atenção e da memória, parte disso está sobre o domínio e a responsabilidade do funcionamento executivo da aprendizagem. Esse grupo de habilidades acontece dentro do nosso cérebro, no nosso lobo frontal, mais especificadamente na região pré-frontal, que fica aqui, ó, bem pertinho da nossa testa. Nesta região, a gente subdivide duas regiões importantes dentro do pré-frontal. Uma é a órbito frontal. A área órbito frontal, ela é responsável por uma habilidade importante de funcionamento executivo, que é o controle inibitório. O controle inibitório nos dá a capacidade de organizar o nosso comportamento, a ação do nosso comportamento diante das emoções que sentimos. Então, todas as vezes que vem uma emoção, que o nosso cérebro processa uma emoção, sente uma emoção, temos um comportamento diante dela, não é mesmo? Quando a gente não pode ter aquele comportamento que o nosso cérebro manda a gente ter, esse controle do nosso comportamento, quem faz é esta área do cérebro lá no nosso pré-frontal. Por isso, a gente desenvolve esta capacidade de, apesar de sentir raiva, frustração, medo, o nosso comportamento tende a ser mais socialmente aceito do que aquilo que de fato a gente gostaria de fazer. Porque tudo que a gente sente em termos de sentimentos, as nossas crianças também sentem. A diferença é que nós adultos temos esta região do cérebro mais desenvolvida do que as nossas crianças. Por isso, elas são mais impulsivas e nós um pouco mais organizados em termos de como vou me comportar diante de diferentes situações e do sentimento que eu estou sentindo naquele momento. Outra habilidade importante, além do controle inibitório, outra habilidade super importante do funcionamento executivo é a flexibilidade cognitiva. Através da flexibilidade cognitiva, nós conseguimos hipotetizar situações, hipotetizar situações para criar estratégias diferentes para resolver a mesma temática ou um problema que está acontecendo aqui na nossa frente. Outra habilidade super importante para a gente é a nossa capacidade de organização e planejamento. Quando a gente precisa, de forma organizada, planejar o que a gente vai fazer e mandar executar, quem nos dá a capacidade de organizar estes elementos neurológicos e ainda mandar executar é também o nosso pré-frontal lá na área de funcionamento executivo. Ou seja, para ficar mais fácil de vocês entenderem, imaginem o nosso cérebro como uma grande orquestra, onde nós temos o maestro que vai reger todos os instrumentistas. Mas percebam que cada lugar da nossa orquestra existe um grupo específico de instrumentos. A gente não tem bateria misturado com guitarra, a gente não tem percussão misturado com os flautistas ou os instrumentos de sopro, por exemplo. Mas cada instrumentista está localizado junto com seus parceiros. Qual a função do maestro, então? Ele vai, de forma organizada,
selecionar, elencar qual é a ordem que os instrumentos vão ser tocados. A partir daí, eu vou gerar músicas distintas. Por exemplo, se o nosso maestro quiser tocar um rock and roll, ele vai elencar muito mais a bateria, a guitarra e o baixo do que os instrumentos de percussão e sopro, por exemplo. Mas se a música mudar e ele tiver que fazer, por exemplo, uma valsa, a bateria já não estará tão elencada dentro dessa priorização dos elementos, porque agora eu vou precisar mais dos elementos de sopro, os elementos do piano, por exemplo. Então, para cada nova aprendizagem ou para cada aprendizagem ou ação que a gente precisa executar durante todos os dias, o nosso funcionamento executivo vai fazer justamente esse elencar, buscar das nossas áreas emocionais e sensoriais os elementos que ele precisa para organizar e mandar executar através da nossa área motora primária. Lembrando que no vídeo anterior eu falei para vocês sobre como é que o nosso cérebro aprende. E lá eu disse que nós temos 2 hemisférios cerebrais e cada hemisfério subdividido em 5 lobos. Então hoje nós estamos conversando sobre o lobo frontal. E no lobo frontal nós temos a área motora primária e o funcionamento executivo da aprendizagem na região pré-frontal. Se a gente for parar para pensar que se o nosso funcionamento executivo é justamente aquele cara que organiza e que manda executar toda a nossa aprendizagem, todo o nosso dia a dia, ele é simplesmente o cara que organiza e manda executar. Mas se ele organiza, ele precisa de elementos para serem organizados, concordam? Ele vai buscar estes elementos justamente nas nossas áreas sensoriais: audição, visão, tato, sinestesia e ainda olfato e paladar. Qual é a função do funcionamento executivo no pré-frontal nos processos cognitivos de atenção e memória? A gente costuma ver muito e ler muito a respeito da atenção e alguns autores colocam como se a atenção fosse um atributo do funcionamento executivo. De fato, eles têm razão, porém, não é exclusividade do funcionamento executivo, é atribuir, exercer, executar a nossa atenção. Porque se eu presto atenção em algum elemento, ou aquilo que eu vi, ou aquilo que eu senti, ou ainda aquilo que eu ouvi. Se vocês estão aí do outro lado, ouvindo o que eu estou dizendo e prestando atenção, o pré-frontal de vocês foi lá no elemento que é auditivo, buscou essa informação e está colocando ele em destaque no seu cérebro. Por isso você tem a capacidade de prestar atenção naquilo que eu estou dizendo. Se você ainda está prestando atenção aqui atrás no cenário, por exemplo, o nosso pré-frontal, aliás, o seu pré-frontal, está justamente buscando informações visuais para colocar em evidência. Se você se distraiu com aquilo que eu estou dizendo, quando está olhando para esses brinquedos aqui atrás, por exemplo, o que ocorreu foi que, neste momento, ao olhar para o cenário, essas imagens chamaram mais a sua atenção. Por isso, o pré-frontal deslocou a atenção daquilo que era auditivo para agora um elemento que é visual. Então, quando a gente fala de atenção, nós estamos falando de 50% responsabilidade do nosso pré-frontal e os outros 50% das nossas áreas sensoriais. Por isso que eu bato tanto na tecla e que a minha prática diária me mostra cada dia mais. Todas as vezes que a gente suspeita de desatenção, seja decorrente do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
ou simplesmente uma desatenção que não tem uma correlação com o transtorno, nós devemos sempre investigar tanto a parte sensorial quanto a parte de funcionamento executivo. Porque nós já pegamos muitos pacientes que vieram com uma hipótese diagnóstica de TDAH e que tinham um pré-frontal super funcionante. E a gente, ao investigar um pouco mais, descobrimos que as alterações atencionais naqueles pacientes estavam decorrentes dos processamentos sensoriais e não do funcionamento executivo. Ou seja, o cara que organiza o cérebro é um super organizador, mas ele não tinha elementos para serem organizados. Então, ele não sabia o que fazer. Nem sempre, quando a gente está diante de um quadro de desatenção, de uma característica desatenta, a gente pode dizer que é um TDAH. Muito pelo contrário. A gente só consegue determinar se aquele paciente de fato tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quando este paciente tem uma alteração na região pré-frontal e que não melhora com a estimulação adequada. Por quê? É importante que a gente saiba que não dá para determinar se aquela criança ou aquele paciente que a gente avaliou naquele momento, se ele só tem uma disfunção da região pré-frontal porque não foi estimulado o desenvolvimento de forma adequada, ou se de fato aquela dificuldade decorre de uma lesão ou ainda de um mau funcionamento que não vai melhorar a contento de acordo com a estimulação recebida. Então, fica aqui a dica de que todas as vezes que vocês suspeitarem ou se vocês têm uma desatenção ou ainda receberam o diagnóstico de TDAH, fizeram avaliação de funcionamento executivo, fizeram avaliação de acuidade auditiva e visual, mas não fizeram avaliação de processamentos sensoriais, pode ser que a avaliação de vocês tenha ficado incompleta. Então, procure um profissional que faça todas essas avaliações e tirem as dúvidas, porque na grande maioria das vezes as alterações de processamento sensorial são reabilitáveis e aquelas habilidades hoje em defasagem podem ser novamente restabelecidas no seu 100% de funcionamento. E aí, aquelas queixas iniciais de desatenção e memória desaparecem. Lembrando, aliás, se este vídeo fez sentido para você, se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhe o vídeo, comente aqui, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Lembrando que na próxima semana teremos mais vídeos explicando outras áreas do funcionamento neurológico e a sua relação com a aprendizagem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E não se esqueçam, porque nem tudo que parece é.